meio-dia e 4, a Duda pediu para eu lembrar aqui que ela está vendendo corote, está vendendo bolote de morangote e também de limãozote. Mas não é bolote, é tortote no pote, tá bom? Vai dar-lhe vai dar uma confusão com a bananinha. Eu não quero nem saber. Ele chama o Michel Taone, moradores lá do Porto dos Padres. Por que você está sorridente aí? A notícia é boa. Me parece que as coisas se acalmaram aí no Porto dos Padres, né, Michel Moreira? Exatamente, Tony. Eu estava dando risada dessa briga aí que você já está instaurando entre a Duda e a dona Bananinha, nossa querida dona Osane. Tem espaço para todo mundo, viu, Tony? Nós voltamos aqui agora para o bairro Porto dos Padres, aqui na cidade de Paranaguá, onde desde a segunda-feira a gente tem acompanhado nessa situação onde bueiros explodiram por aqui. Você acompanhou na segunda-feira em tempo real. Ontem também nós estivemos aqui acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, juntamente com a empresa Paranaguá Saneamento, que fez um trabalho de ventilação durante a tarde de ontem por aqui, que felizmente, Tony, graças a Deus não teve nenhuma outra explosão, né? Havia o risco, como o Corpo de Bombeiros disse para nós ontem ao vivo aqui no Voz do Litoral, que poderia ter esse risco de novas explosões. Não aconteceu, tudo na mais perfeita ordem por aqui, mas mesmo assim as famílias aqui da região, principalmente da rua José Cadiri, foram então convidadas a se retirarem do local enquanto esse trabalho de ventilação era realizado por aqui. Eu vou conversar com a dona Ceissa, a gente consegue ver alguns moradores aqui da região. A dona Ceissa participou de uma reportagem com a gente ontem, explicando também que ela precisou sair da sua residência devido ao perigo que realmente tinha aqui no local. Dona Ceissa, a senhora retornou para sua casa hoje aqui na rua José Cadiri. Como que foi chegar em casa? Qual que é o trabalho que a senhora está fazendo agora também de alguns reparos após essas explosões? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Bom, eu retornei hoje de manhã, acho que era umas 10h30. Daí agora eu estou fazendo faxina, né? Mas quando a gente chega, já chega com aquela apreensão, aquele medo, né? Porque a gente ainda sente um pouco do cheiro do gás, né? E a gente fica naquela apreensão, não sabe se vai acontecer mais alguma coisa, se não. Por mais que eles digam que está tudo bem, que é 0% de alguma coisa acontecer, outra explosão, mas mesmo assim a gente fica apreensivo. Fica um receio, né? Só pedir para o Emerson mostrar para a gente aqui, essa situação aqui ficou bem complicada, aqui bem próxima à casa da dona Ceissa. A casa da dona Ceissa é essa branca aqui atrás, e aqui a gente vê que após as explosões, a parte aqui da calçada ficou bastante danificada. A gente viu em algumas imagens que saiu fogo por aqui também, houve a explosão aqui no local. Dona Ceissa, fica uma preocupação de um local tão próximo à casa da senhora, cerca de 2 metros do portão da casa da senhora, ter acontecido isso. A senhora fica nessa apreensão ainda? Sim, muito. E daí a gente também não sabe por baixo como que tá, né, a estrutura das casas também. Então tudo isso a gente fica, né, abalado, pensando, será que mexeu com a estrutura? Será que vai acontecer mais alguma coisa? Então tudo isso mexe com a gente, né? Dona Ceissa, obrigado. Então, vou conversar com a dona Lúcia Maria também. A gente também conversou com a dona Lúcia ontem numa outra reportagem e ela também, a exemplo da dona Ceissa, precisou sair de sua residência devido ao perigo que estava por aqui. A senhora retornou para sua casa ontem. De ontem para hoje, a senhora voltou a sentir um cheiro de gás por aqui? Como que foi passar essa noite após as explosões na casa da senhora? Ainda com muita preocupação, né? Porque nós voltamos ontem à noite. Claro que está tendo todos os cuidados, né? Continua ainda. Ontem à noite eu não senti o cheiro, hoje de manhã senti o cheiro ainda, pouco, mas ainda dá para sentir. E é uma sensação horrível, porque eu moro do outro lado, né? Próximo aqui perto, bem do lado da rua, mas tem as filhas, né? Tem a Juliette, que não está aqui, mas esteve na reportagem ontem. E teve danos também na casa dela, né? Na casa da senhora teve algum dano? O dano foi mais emocional, né? Porque isso daí com certeza é um dano, né? A gente fica assim muito nervoso, ainda a gente quase não dorme, fica naquela preocupação, né? Qualquer explosão, batida, a gente já sai correndo, é natural, claro. Comida, tive que jogar um monte de comida, né? Porque no dia que aconteceu eu tinha tirado para esquentar o almoço, para fazer comida. Então eu joguei um monte de coisa, né? Tá material, graças a Deus estamos com os vizinhos todos com saúde, né? A não ser o Luciano, que foi um dos nossos amigos que ajudou a gritar
pedir por socorro, a tirar carro. Ele estava aqui na hora, né? Sentiu os 2 abalos. Não está aqui porque ele não quis, mas a gente convidou ele, né? Dona Lúcia Maria, hoje também teve um barulho forte aqui também, né? Vocês ficaram assustados novamente. A gente não sabe se foi... O que foi? Foi bombinha? O que foi? Vocês sabem? Então, o pessoal até mesmo da Paranaguá Saneamento que estava por aqui, tirando a barreira de contenção que eles colocaram no Rio Emboguaçu, eles até falaram aqui, né, que pode ter havido também uma explosão aqui em alguma coisa da rede elétrica, mas com certeza já assustou os moradores que ainda estão apreensivos. Como a gente falou, Tony, ontem também aqui no Voz do Litoral, tanto a Polícia Federal quanto o Instituto de Água e Terra, que é um órgão do governo do estado, estiveram aqui no local recolhendo amostras, vendo como tudo aconteceu por aqui para de fato chegar a um resultado, para ver qual era o líquido inflamável, qual era então o produto que acabou causando essa explosão por aqui também e de fato qual foi a sua origem. Ontem a gente mostrou também aqui no Voz do Litoral, próximo ao Rio Emboguaçu, onde de fato começou o fogo e depois foi explodindo outros bueiros aqui na rua José Cadilha. A gente vai continuar, Tony, acompanhando essa situação até realmente chegar, como a gente falou, né, de fato, o líquido que foi derramado por aqui, que causou essas explosões e também qual foi a origem delas, melhor dizendo, né, Tony? É isso aí. Todo mundo está curioso para saber, né, Michel, o que causou a explosão. Agora o negócio é esse. Se está 100% seguro, como aquela senhora ali que falou com você, falaram para a gente que é 0%. Eu não colocaria 0%. Depois do que aconteceu ontem, 0% é complicado, mas que diminuiu consideravelmente o risco, sim. Tanto que eles foram liberados para retornar para casa. Agora, nós queremos saber o que causou e quem causou, quem é o responsável para pagar o prejuízo, e não só dos bens aí particulares, mas também calçadas e tudo mais, né, Michel? Exatamente, Tony, você chegou num ponto crucial, até estava esquecendo de falar isso para vocês. Os moradores aqui da região agora realmente se questionam, né? E os prejuízos, vai ficar na conta de quem? A gente vê aqui agora essa calçada bastante danificada, mas como você viu desde a segunda-feira aqui no Voz do Litoral, que pessoas também perderam bens materiais, perderam bens dentro de suas residências. A gente mostrou também o caso de uma família que teve a cozinha totalmente destruída pelo impacto das explosões. Então, com certeza, Tony, a gente vai continuar acompanhando este caso para saber de fato o que aconteceu aqui no Porto dos Padres, o que aconteceu aqui na rua José Cadilha e de fato ver quem vai pagar essa conta, porque os moradores, após sofrer tanto, né, ter todo esse medo a partir de segunda-feira na hora do almoço, quando as explosões aconteceram, estão ainda apreensivos, estão ainda com medo e não podem arcar com esse prejuízo também material. Graças a Deus por aqui ninguém se feriu, Tony, mas muitas famílias perderam coisas por aqui devido a essas explosões, Tony. É isso aí. E ainda o agravamento com uma pandemia que anda por aí, né? E muita gente sem receber, é um problema que só se agrava. Então, mais do que nunca, precisa descobrir a responsabilidade. E esse vai ter que pagar, não tem para onde correr, vai ter que pagar os prejuízos para a população, para os moradores atingidos e também para o município. Não é dinheiro, é dinheiro que é da prefeitura, é o teu. Né? Não é o teu dinheiro que vai pagar pela irresponsabilidade de outro. Isso a prefeitura está bem consciente. É identificar, tem que dar um prazo, obviamente, para saber que produto é e de onde ele veio para acontecer. E foi muito grave o que aconteceu ontem, ontem, né, na verdade, e poderia ter causado até mortes. Então, tem que ser muito bem esclarecido tudo isso. Com relação à água, a Paranaguá Saneamento diz que está liberada, a água não corre o risco de contaminação. Só me passaram uma informação com relação a poços artesianos. Tem que ter um certo cuidado, fazer uma análise na água antes de consumir, tá bom?